Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro bem interessante chamado Ego Transformado, do Timothy Keller. É uma visão, digamos, bem diferente sobre ego, autoestima e o que o autor chama de verdadeira alegria. Bom, vamos lá. Para começar, vamos com uma pergunta que talvez toque num ponto sensível para muita gente. Por que que o nosso ego parece que nunca está satisfeito, sabe? Aquela necessidade de validação, parece uma fome constante nas nossas vidas. Porque por mais que a gente conquiste coisas, sempre fica aquela sensação de que ainda falta algo. Olha só que interessante. Essa citação da Madonna que está no livro captura perfeitamente o espírito do ego moderno, né? Alguém que alcançou o topo do mundo, mas ainda sente que precisa provar seu valor. Essa é a corrida sem fim. Cada vitória parece só um alívio temporário antes da próxima prova. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, que é basicamente o diagnóstico do problema com o ego, segundo a visão do livro. O autor usa uma palavra grega bem específica, physio, para descrever o estado natural do ego. A imagem é muito forte, né? Pensa num balão super inflado, esticado ao máximo, prestes a estourar. Não tem a ver com força, mas com inchaço, que na verdade é pura fragilidade. E esse estado superinflado se mostra de 4 maneiras. Primeiro, o ego é vazio por dentro, é só casca. Segundo, ele é dolorido, sempre sensível, se sentindo ofendido e ignorado. Terceiro, ele é muito atarefado, tá o tempo todo se comparando, montando um currículo da vida para se provar. E por fim, claro, ele é frágil. Qualquer coisa que está inflada demais corre o risco de estourar com uma alfinetada. E essa frase do C.S. Lewis, também citada no livro, mata a charada sobre a natureza atarefada do ego. O ponto não é o prazer de ter algo, mas o prazer de ter mais do que o outro. A base de tudo é a comparação. É um jogo que nunca acaba. Certo, esse é o diagnóstico do problema. Mas e as soluções que a gente costuma ouvir por aí? É o que a gente vai ver agora, nessa sessão que explora 2 respostas bem comuns, mas que, segundo o livro, são armadilhas. Basicamente, a gente vive entre 2 polos. De um lado, a visão mais tradicional, o orgulho é o grande vilão. Do outro, a visão moderna, que domina tudo hoje, o problema mesmo é a falta de autoestima. O livro joga uma luz bem em cima desse conflito. E aqui vem o pulo do gato. A proposta do livro é: e se as 2 visões forem lados da mesma moeda? Tanto a alta quanto a baixa autoestima mantêm o foco total em nós mesmos. A pergunta que não cala é sempre: como eu estou me saindo? É uma obsessão. Então, se não é para ter nem alta nem baixa autoestima, o que sobra? É aqui que a gente entra na tese central do livro, que apresenta um terceiro caminho. E tá aí a ideia-chave, de novo com as palavras do C.S. Lewis. A verdadeira humildade não é se achar um máximo, nem se achar um lixo. É simplesmente parar de pensar tanto em si mesmo, sair do centro do próprio universo. O livro dá um nome para isso: autoesquecimento. A analogia é ótima. Quando o corpo está saudável, a gente não fica pensando nos nossos órgãos. Eles só funcionam. A ideia é que o ego pode chegar nesse ponto também. Ele para de doer, para de gritar por atenção e, finalmente, nos deixa livres para olhar para o mundo ao redor. Ok, a ideia é incrível, mas como se chega lá? Essa próxima parte explica o mecanismo que o livro propõe para alcançar esse tal de autoesquecimento. O autor usa a metáfora de um tribunal que é bem poderosa. É como se a gente vivesse num julgamento constante. Cada coisa que a gente faz, cada conversa, cada postagem, tudo vira prova, a favor ou contra, no grande processo que vai decidir se a gente tem valor ou não. E aqui está a grande virada de chave. O modelo do mundo é esse. Primeiro, a gente se esforça, tem um bom desempenho, para depois receber o veredito de que somos bons. Já o modelo do livro inverte essa lógica completamente. Primeiro vem o veredito. A pessoa recebe a notícia de que já é valiosa, aceita, e só a partir daí o desempenho acontece. Não por desespero, mas por segurança. Mas como assim receber o veredito antes? Bem, o argumento do livro é teológico. Ele se baseia na ideia de que, dentro da fé cristã, o julgamento que todos mereciam já aconteceu e foi Jesus quem o enfrentou. Então, para quem acredita, o caso está encerrado, o julgamento acabou, a pessoa pode literalmente sair do tribunal. Tá, bem. E o que acontece depois? Como é, na prática, viver a vida fora desse tribunal de autoavaliação constante? Vamos à conclusão? A liberdade que o livro descreve é bem prática. Significa, por exemplo, ouvir uma crítica e conseguir aprender com ela, em vez de se sentir pessoalmente destruído.
É poder ver o sucesso de alguém e ficar genuinamente feliz, sem aquela pontinha de inveja. É fazer as coisas por pura alegria, não para engordar o currículo. É, no fim das contas, a liberdade de não ter a própria identidade em jogo a cada segundo do dia. Em uma frase, a grande promessa do livro é esta: a liberdade de verdade não vem de construir uma autoestima de ferro, mas de conseguir finalmente esquecer de si mesmo. E para a gente fechar, fica no ar essa pergunta do livro. É uma pergunta para se pensar, sabe? Se o julgamento acabasse hoje, se não fosse mais preciso provar nada para ninguém, o que uma pessoa faria de diferente amanhã? O que realmente mudaria?